Juntos mais uma vez para continuarmos o nosso estudo em grupo. Estamos lendo e a vida continua. Teremos hoje o capítulo 16, Trabalho Renovador. Vida nova começou para Evelina e Ernesto, especialmente para Evelina. Indispensável auxiliar Túlio, abençoá-lo, renová-lo. Para isso, os dois amigos se matricularam em colégio de estudos preparatórios de mais altas ciências do espírito. Radiantes de esperança e entusiasmo, adquiriam conhecimentos em torno da evangelização, reforma íntima, sintonia mental, afeição, agressividade, autocontrole, obsessão e reencarnação. A fim de conversar construtivamente com aquele que lhe extraviara a conta pessoal, a senhora Serpa munia-se de instruções com que lhe pudesse ganhar o raciocínio. Competia-lhe o esforço mais grave, desfazer-lhe na mente o quisto de ilusões que ela própria criara. Fantine, contudo, que se compadecera fundamente do rapaz menos feliz, de acordo com avisos do Instituto de Proteção, poderia acompanhá-la a pequena distância, com a obrigação de intervir quando necessário. No dia marcado para início da tarefa, a subdividir-se em visitas de esclarecimento e enfermagem, 3 vezes por semana, Ribas seguiu, em pessoa, os dois obreiros, para o refúgio de saúde mental em que os novos deveres se lhes impunham. Integrando diminuta comunidade de enfermos da alma, o jovem Mancini se achava recluso em solitária dependência, que o instrutor informou ser erguida à base de material isolante contra o impacto de vibrações suscetíveis de agravar-lhe a sede de companhias menos recomendáveis. Nós vamos comentar mais adiante sobre esse parágrafo. O orientador apresentou ambos os companheiros às autoridades e auxiliares do pouso de reajuste, e tanto Evelina quanto Ernesto, sob o beneplácito da simpatia geral, puseram mãos à obra. Túlio acolheu, encantado, a presença da moça, e de começo reafirmava-lhe os protestos de devoção afetiva em ditibambos de lealdade e ternura. A senhora Serpa, no entanto, redobrou cautelas emolduradas de carinho, suplicando a inspiração da vida maior para não falhar na missão que abraçara. Os diálogos terapêuticos prosseguiam, pontualmente. Apesar disso, Mancini não se desfixava da paixão que o absorvia, lembrando um barco chumbado ao solo, incapaz de afastar-se do cais. Principiasse Evelina a preparar clima adequado, as lições, e ele choramingava, à maneira de criança doente. Declarava-se indisposto, inabilitado para o estudo, desconsiderado, ofendido nos brios próprios, asseverava-se infesto de qualquer ponderação filosófica, alegando não sentir inclinação para assuntos de fé. Insistia em reconhecer-se unicamente um homem-homem, na definição dele mesmo, e nessa condição não queria uma enfermeira, uma preceptora, mesmo solícita, quanto a moça se revelava, e sim uma companheira, uma mulher dos seus sonhos. Evelina ouvia pacientemente os remoques e lamentações incessantes, amparando-lhe os golpes, podando-lhe as impressões destrutivas, sempre assistida por Ernesto, que lhe supervisionava os esforços com generosa atenção. Imbuída das responsabilidades que lhe assinalavam agora a vida, e sendo criatura profundamente emotiva, a senhora Serpa concentrava-se de modo constante no esposo, nele investindo toda a carga de seus potenciais afetivos, para sentir-se na posição de tutora maternal de Mancini. Experimentava a necessidade de ser mais entranhadamente a mulher de Caio. Por essa razão, mentalizava-lhe a imagem a cada passo, endereçando-lhe em silêncio os seus mais belos pensamentos de amor. É verdade que Serpa não lhe havia sido o consorte ideal. Além disso, sabia-o agora homicida, com refinados recursos de inteligência para ocultar-se. Evelina, porém, humana como qualquer ser humano, ponderava de si para consigo
que ele se fizera criminoso por amá-la. Eliminara a existência de Túlio para disputar-lhe o coração, em agoniado lance afetivo. Aspirava a revê-lo em pessoa, aurir-lhe o calor da presença, a fim de revigorar-se para os embates morais a que se confiava. Entretanto, por mais solicitassem permissão para visitar a família terrena, Fantine e ela obtinham regularmente a mesma resposta dos mentores: muito cedo. Reconfortavam-se, por isso, com o estudo e trabalho. De vez em vez, o tete-a-tete entre ambos, as confidências, Ernesto falava enternecidamente da esposa Elisa e da filha Celina. Sensibilizado, entretecia no mágico painel da saudade a imagem das duas, espelhos cristalinos de amor, em que comprazia mirar-se, conquanto a filha o tratasse, muitas vezes, com rebeldia cruel. De certo que a viúva e a jovem não arrostavam dificuldades materiais de vulto maior, legara-lhes renda excessiva, ou melhor, renda expressiva, boa casa, algum dinheiro em mãos honestas, a fornecer-lhes pensão sólida e os seguros em que montara a defensiva doméstica. Mas e a ausência? Indagava-se constantemente junto da amiga que se lhe transformara em irmã de todas as horas. A ausência, a distância. Perdiam-se os dois em conjecturas, prelibando alegrias de reencontro. Achavam-se suficientemente informados de que entre eles e os amados do mundo se levantava agora um muro das vibrações diferentes. Em vistas disso mesmo, não mais lhe seria possível retomar-lhe a atenção como quem volta de uma viagem. Competia-lhes a obrigação da conformidade perante quaisquer transformações a que se lançassem. Nesse sentido, até ali haviam registrado as mais diversas narrações de mortos que procediam da terra, desacorçoados e tristes ante a impossibilidade de serem vistos, ouvidos, assinalados, tocados pelos parentes. Muitos voltavam consolados e esperançosos, como que libertos de laços e algemas que lhes fossem pesados ao coração. Mas outros, muitos, regressavam desencantados, sorumbáticos, evidenciando pouca disposição para conversar. Referiam-se a amigos e a mudanças radicais da vida caseira, mencionavam desastres e falências na ordem afetiva de almas inolvidáveis. Eles dois, porém, se identificavam otimistas, confiantes. Evelina entusiasmava-se, derramando-se em nobres impressões diante de Ernesto atento. Caio, na opinião dela, caíra em deslizes, todavia, reabilitara-se no conceito de esposa pelo alto gabarito de ternura e abnegação a que se elevara durante os dias últimos da enfermidade que lhe fora fatal ao corpo físico. Em verdade, podia ter sido desleal durante algum tempo. Lá isso podia. Era um homem com as exigências naturais da vida comum e, obviamente, se distraía, enquanto lhe aguardava a cura e o refazimento. Mas à frente da morte, diante da longa separação, modificara-se. Parecia haver recuperado a condição do noivo, amoroso, terno. E Evelina, ao contemplá-lo com os olhos da imaginação, supunha-o agoniado e infeliz, no anseio de livrar-se da carne, a fim de recolhê-la nos braços. Antecipava opiniões, enquanto Fantine lhe aguardava, com interesse, a doce expectativa. Solenizando alegações, asseverava que Serpa cometera até mesmo a loucura de eliminar a presença de Túlio, no intuito de desposá-la. Fora isso terrível calamidade. Fora. No fundo, porém, Evelina mostrava traços inequívocos da vaidade de sentir-se querida. Declarava resoluta que, tal qual se esforçava por Mancini, desvelar-se-ia mais tarde por Serpa. Esmerar-se-ia em ajudá-lo em qualquer reparação que se fizesse precisa. Ernesto volvia, então, a biografar-se, contando histórias do lar. Amava a esposa entranhadamente e confessava que praticava muitos disparates, quando mais moço, de maneira a preservar a tranquilidade doméstica. E a filha?
Celina era uma bênção que lhe acalentara o coração na madureza, sempre terna, compreensiva, devotada. Sonhara para ela um marido bom, amigo. No entanto, deixara aos 22 anos de idade sem casamento à vista. Conquanto a dor de pai, distanciado de casa, depunha na filha maior confiança. Não lhe temia o futuro. Além de provida com mesada apreciável, lecionava inglês com maestria, ganhava dinheiro e sabia guardar. Mantinha-se desse modo sucessivas conversações entre os dois, sentimentais, saudosistas. Passados 6 meses de atenção e doutrinação a benefício de Túlio, Ribas veio examiná-lo em pessoa, segundo promessa à vida. Após verificar a pontualidade e a eficiência de Evelina, através de anotações referendadas pelas autoridades orientadoras da casa, penetrou o aposento do enfermo, categorizado para ele como médico em acurada inspeção. Ao primeiro olhar, porém, reconheceu que Mancini apresentava escasso proveito com as lições recebidas. Apático, denunciava na mente uma ideia central, Evelina, e com Evelina no miolo das mais profundas cogitações vinham as ideias, o anseio de transformá-la em objeto de posse única, o tiro de Caio, o desejo de vingança e as escuras ilusões da autopiedade. Ribas não descobria a mais ligeira fresta naquele coração pesado de angústia para filtrar um só raio de otimismo e esperança. Às primeiras manifestações do inquérito afetivo, respondeu o instrutor com tristeza de um doente que se sabe sem cura. Qual, doutor? Sem Evelina comigo, nada consigo entender. Só ouço o evangelho, penso que ela só é o anjo capaz de salvar-me. Se anoto ensinamentos acerca de autocontrole, vejo-a no pensamento, como sendo a única alavanca, bastante forte para governar-me. Se escuto exortações à fé, acabo querendo-a para meu reconforto exclusivo. Se recebo esclarecimentos em torno de obsessão, termino a aula confessando a mim mesmo que, se pudesse, largaria esse hospital a fim de persegui-la, tomá-la em meus braços, ainda que para isso devesse caminhar até os derradeiros confins do mundo. O mentor sorriu paternal e aconselhou calma e equilíbrio. Reflitamos, meu filho, que somos espíritos eternos. Urge conservar serenidade e paciência. Felicidade é obra do tempo, com a bênção de Deus. O rapaz revidou ácido, irreverente. Não pedira, não aceitara conselhos. Hábil psicólogo, Ribas despediu-se. À noite, esteve com os amigos, elogiou o trabalho de Evelina. A empresa de reeducação foi efetuada com segurança. Túlio, entretanto, não reagia construtivamente. Mostrava-se abúlico, embutido nas fantasias que estabelecera em prejuízo próprio. Terminou dizendo para Fantine e a senhora Serpa, que o ouviram atentos. Não vejo qualquer interesse em Mancini na permanência aqui. Forçoso envidarmos esforços para que aceite voluntariamente a miniaturização. Isso quer dizer o restringimento no plano espiritual, significa estágio preparatório para a nova encarnação. Isso foi uma nota de André Luiz, autor espiritual. Renascer? Redarquiu Evelina assustada. Será preciso tanto? E Ribas, nosso amigo, está mentalmente enfermo, profundamente enfermo, traumatizado, angustiado, fixado. O remédio será começar de novo. Ainda assim, terá dificuldade e desajustes pela frente. O benévolo mentor não traçou advertências nem articulou qualquer sugestão. E tanto Ernesto quanto Evelina, enfronhados agora nos imperativos e provas da reencarnação, silenciaram de chofre, pensando e pensando. Meus amigos, eu também pensei que seria essa a solução. Agora, será que ele vai aceitar? Veremos nos próximos capítulos, não é mesmo? Mas vamos aos comentários de todo o capítulo. Interessante observação técnica. Túlio estava recluso em solitária dependência, que o instrutor informou estar erguida à base de material isolante contra o impacto de vibrações suscetíveis de agravar-lhe a sede de companhias menos recomendáveis. Isso é muito interessante.
A gente às vezes precisaria de um desse, né? Para se isolar também de certas vibrações do mundo físico. Isolamento de vibrações mentais. Isso nos mostra, mais uma vez, a realidade das influências dos pensamentos. Não é verdade? Temos nesses relatos as confirmações que vimos nos livros anteriores. A humanidade ainda presa aos comandos do cérebro primitivo. Ainda confundem as necessidades físicas do sexo com os sentimentos de amor. Caio matou disputando Evelina, mas não foi fiel a ela. Ele a amava ou a desejava? Ela, por sua vez, sente culpa pelo crime por ter feito promessas aos dois. Ponderava de si para consigo que ele se fizera criminoso por amá-la. Precisamos entender nossos sentimentos e motivações com mais clareza. Atitudes comuns nos jogos das relações podem acarretar dramas que envolvem muitas pessoas e levam décadas, às vezes até muitas encarnações, para serem regenerados. Nós vimos isso em muitos casos nos livros anteriores, especialmente em Sexo e Destino. Não é verdade? Quais são os dramas que se desencadeiam por uns equívocos do que seja amor, atração, posse. Muitas vezes a pessoa só quer a posse da pessoa e não a ama, não é? 3. Percebemos que a maioria das pessoas tem problemas emocionais relacionados com os familiares que deixou no plano físico. Diz o texto, as mais diversas narrações de mortos que procediam da terra. Nós conhecemos vários, né, amigos, em toda essa série. É preciso entender que as estruturas familiares nos planos físicos são como os grupos de amigos nas classes escolares. A cada ciclo se modificam. Algumas amizades perduram, outras passam, embora o afeto das relações perdure. Nós não ficamos desesperados por mudar de classe e de amigos. Deveríamos encarar as relações familiares da mesma forma, com liberdades de movimentos, sem posses. Todos nos encontramos em novas oportunidades, reforçando laços ou curando feridas. Todos seremos muito mais felizes quando não tivermos apegos egoístas. Diz o texto, muitos voltavam consolados e esperançosos, como que libertos de laços e algemas que lhes fossem pesados aos corações. Nós amamos ou algemamos? Vamos pensar nisso, não é? Nós temos amor ou temos posse das pessoas? Precisamos fazer essa autoanálise das relações que todos mantemos. Deixo aqui meu e-mail, meu contato. Me ajudem, amigos, me ajudem a entender todos os trechos que eu mesma não comentei. Assim, aprendemos juntos mais e melhor. Um grande abraço e até o próximo encontro.